Olá, pimpolhos do sexto ano. Aqui quem fala é o professor Leonardo. Hoje nós vamos retomar nossas atividades, esses vídeos de quarentena. Importante todos ficarem em casa. Mais importante ainda é a gente continuar estudando, certo? Então hoje nós vamos recapitular alguns pontos importantes que a gente já viu em sala de aula, né? A gente vai ver algumas coisas novas e algumas coisas que a gente vai ver mais um pouco na frente. A gente vai dar uma pincelada nos próximos vídeos, tá ok? Então, vamos lá. Hoje, né, todo mundo colocando aí na página 205, né, a gente vai estudar a história e o homem no tempo. A história e o homem no tempo. Nós vamos tentar entender alguns conceitos básicos para a gente compreender a história. E o primeiro ponto é perguntar: o que é história? Né? Quando a gente se pergunta o que é história, logo vem à nossa cabeça, né, aquilo que você vai fazer depois de ver esse vídeo, estudar mais um pouquinho, que é o que? As histórias em quadrinhos. Lembra de história em quadrinhos, né? História em quadrinhos, ela entra na categoria que diferencia da nossa história. Qual é essa categoria? É a história com H minúsculo, ok? A gente vai já entender qual é a diferença entre história com H minúsculo e a história com H maiúsculo. Mas continuando, história com H minúsculo. Um livro que você gosta de ler, ele se enquadra nessa história com H minúsculo. A história da Caronjinha, que a sua mãe conta para você, também se enquadra na história com H minúsculo. Ou a sua própria história é uma história com H minúsculo, né? E tem a história com H maiúsculo, que é a história que está contida aqui no seu livro, certo? Essa história com H maiúsculo a gente chama de história enquanto ciência ou disciplina histórica. Ela vai assumir um caráter de ciência. E para ser ciência, ela tem que ter métodos, certo? Então, os principais métodos da história a gente vai tentar pincelar aqui ao longo desse vídeo. Um dos principais pontos para a gente entender como funciona a escrita da história é a gente entender como os historiadores produzem, né? Isso é simples, isso é básico. E você deve se perguntar: poxa, professor, como é que pode? Isso foi há tanto tempo. Como é que os historiadores sabem que isso é verdade? Né? A gente sabe através do negócio chamado fontes históricas. O que são essas fontes históricas? Elas são vestígios humanos. O homem, ele produz coisas, né, durante sua existência, e ele vai deixando isso registrado na Terra. E nós, historiadores, vamos lá cavocar e trazer à tona essa chamada história com H maiúsculo. Então nós vamos ver aqui algumas das principais fontes históricas. Nós temos a escrita, que talvez seja a mais corrente, né, a mais frequente, que é tudo que o humano deixou de uma forma escrita. Textos, periódicos, jornais, revistas, documentos oficiais, ofícios, bulas, leis, tudo aquilo que tem a cultura escrita, os historiadores eles utilizam como fonte histórica, né? Outra fonte histórica é a audiovisual, né? O que é o audiovisual? São os símbolos, os filmes, os vídeos em gerais. Esse, por exemplo, pode depois, posteriormente, se vir como fonte histórica. Pô, como é que os professores agiam durante a pandemia de 2020, né? Então os caras vão lá, pegam os nossos vídeos e eles vão confrontar com outras fontes. Isso aqui daqui a pouco a gente fala. Tá? Tem a história oral. O que é história oral? São as entrevistas, depoimentos, relatos de personagens ligados a determinados fatos históricos. É importante aqui um parêntese, que
as fontes históricas, elas não contêm necessariamente a verdade, né? E principalmente, por exemplo, a narrativa oral, porque quando você dá um depoimento, por exemplo, você tende a se portar de determinada forma e esconder ou não determinadas coisas que você queira. Então, é uma visão parcial da história que aconteceu de fato. E como é que o historiador faz? Ele, na verdade, ele cruza essas fontes, né? Só para a gente finalizar e retomar rapidinho esse ponto, nós temos o último ponto, que são as fontes iconográficas, que são imagens, estátuas e monumentos, né? Que também nos auxiliam nessa jornada. Então, a função principal do historiador é pegar essas fontes históricas, cruzá-las, confrontá-las. A partir daí a gente vai chegar no que a gente chama de verdade histórica. Não necessariamente uma verdade absoluta, mas sim ali, a partir do trabalho do historiador, a gente pode chegar no que a gente chama de verdade histórica, no que realmente aconteceu com aquele fato, né, naquele período histórico, naquele arco na qual o historiador trabalha. Ok? Alguma dúvida? Se tiverem, vamos lá para o WhatsApp. Vamos continuar. Outro ponto muito importante para se entender a história é a questão da periodização da história, certo? Como a gente periodiza os vários momentos da história humana. Muito importante a gente entender que essa periodização que nós temos hoje, que a gente vai estudar, ela aconteceu e ela acontece por conta de um domínio cultural europeu. Durante muitas eras nós fomos dominados e ainda de certa forma somos pelas forças europeias. Então, é corriqueiro que eles coloquem a visão deles implementada sobre. Então, é importante ressaltar mais uma vez essa questão do domínio europeu. Por exemplo, aqui nós temos a CDC. Lembrando, não é aquela banda de rock and roll, AC/DC, que é muito boa por sinal. Mas aqui nós temos antes de Cristo e depois de Cristo. Ou seja, nós vemos claramente a influência de quem? A influência da Igreja Católica aqui na periodização da história. Ou seja, a história é contada a partir de antes de Cristo, da chegada de Cristo na Terra, e depois de sua partida, depois de Cristo. Existiram várias outras formas, depois a gente pode comentar elas aqui em vídeo, de periodização de história, mas ela é marcada por essa questão europeia. Outra periodização muito importante da história que a gente deve entender é o conceito de pré-história e história. Como assim pré-história? O que é a pré-história, professor? Pré-história é tudo aquilo que é desde o surgimento, né, da humanidade até a invenção da escrita. Prestem bem atenção nisso. Isso é muito importante. E o que é a história? É a história da escrita para a frente. Qual o grande problema disso? Isso é uma visão que a gente vai chamar de positivista. Era uma galera que tinha umas visões específicas acerca da história. O problema é que, como a gente não estava falando de fontes históricas, como é que eles só consideram a história a partir do surgimento da escrita? Então quer dizer que antes da escrita não tinha história? É uma pré-história, né? Esse termo ainda é usual apenas para a definição, mas não é correto dizer que a história ela não só existe a partir da escrita. Como a gente viu, a gente pode usar vários tipos de fontes históricas, inclusive fontes materiais, né? Essas fontes, por exemplo, vasos, utensílios, armas, tudo isso dizia muito sobre o povo na qual ele viveu, né? Roupas, né? Estruturas, casas, tudo isso serve e serviram de fontes
para os historiadores. Então é muito importante vocês terem isso em mente. A invenção da escrita, ela é muito, muito importante, porém ela não é primordial para a história. E cabe também a gente fazer um link com as disciplinas que ajudam a construir a história, né? A gente pode citar aqui a arqueologia, a própria geografia, a sociologia, a filosofia. Todas essas disciplinas, elas auxiliam muito na construção do saber histórico. E aqui, galerinha, para finalizar esses aspectos que a gente está estudando, nós temos uma periodização bastante corriqueira na história, que são as eras, né? As idades, que na história elas ficam divididas entre idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Bem aí na página 208 do livro de vocês, a gente tem uma iconografia, né, acerca de como funciona essa divisão. Então, por exemplo, a Idade Antiga, ela vai aproximadamente de 4.000 antes de Cristo, que é o período da invenção da escrita, até 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano. A Idade Média vai de 476 depois de Cristo, que é o período da queda romana, até 1453 depois de Cristo, que é a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Lembrando que Constantinopla, isso a gente vai ver mais na frente, que eram a chamada segunda parte do Império, ou a parte oriental do Império Romano. E a Idade Moderna vai de 1453, que é a tomada de Constantinopla, até 1789 depois de Cristo, que com a chamada Revolução Francesa, que vai ser um dos principais pontos de ruptura do mundo. E temos a Idade Contemporânea de 1789, com a Revolução Francesa, até os dias atuais, certo? É importante a gente também ter ciência de que isso aqui ela é apenas uma base para estudos, mas a história ela trabalha com o que a gente chama de rupturas e permanências. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Aqui, uma das principais instituições da Idade Média chama-se Igreja Católica, né? Muitos de vocês são da Igreja Católica, ou se não são protestantes que adivinham da Igreja Católica, certo? Pensem que até hoje existe a Igreja Católica. Então, aspectos, por exemplo, do mundo medieval, ele ainda permanece ainda nos dias de hoje. É o que a gente chama de permanências. As rupturas é quando há quebra da lógica daquelas eras, ou seja, quando a sociedade realmente muda. Pimpolhos, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E como atividade, eu estou passando da página 209 até a página 212. Somente respostas. Boas atividades e até a próxima. Abraço.